Oi, pessoal. Meu nome é Zita Gadelha, sou psicóloga clínica e hospitalar e eu tô aqui para falar um pouquinho, ter uma conversa aqui informal com vocês de como é que foi meu início. Se eu puder ajudar aqui a quem está entrando nesse mundo. É, eu, a psicologia é a minha segunda faculdade. Na verdade, gente, eu fiz praticamente muitos anos de publicidade, mas eu não cheguei a terminar. Mas faltou pouquíssima coisa para eu terminar. Mas eu fui logo na psicologia. A psicologia eu iniciei em 2009 e foi um divisor de águas para mim, porque eu lembro que no meu primeiro semestre os professores perguntavam: por que você está na psicologia? Aí muitas pessoas falavam assim: ah, eu estou na psicologia porque eu quero ajudar as pessoas. Ah, eu estou aqui na psicologia porque eu quero mudar o mundo, né? E depois, é, quando a gente terminou a faculdade, teve também essa pergunta e era totalmente diferente as respostas, né? E, e durante a minha faculdade foi. A minha faculdade, gente, foi extremamente intensa porque eu fiz ser intensa. O aluno faz o seu curso, né? Existiam as matérias obrigatórias, os estágios. Então, até porque por ser praticamente a minha segunda faculdade, eu já tinha uma outra mentalidade do que aquelas pessoas que estavam recém-saídas do ensino médio. Então, eu não queria fazer as matérias obrigatórias e voltar para casa. Eu continuava na universidade, até porque a universidade, ela nos dá muitas opções, certo? Se você quiser entrar em grupos de estudo, entre. Se você quiser fazer estágio voluntário, faça. Se você quer assistir outras cadeiras de outros professores, assista. Eu lembro que quando eu estava principalmente no começo da faculdade, que não são tantas cadeiras, eu sempre tentava aprofundar o meu conhecimento não somente no que era dado em sala de aula, né? Eu fazia leituras de livros à parte, quanto dava tempo, tá, gente? Mas eu fazia essa leitura de livros à parte. E eu queria saber o que estava acontecendo naquele momento na universidade em que eu não estava de aula. Porque na universidade, em faculdade, gente, sempre está acontecendo alguma coisa. Então, no tempo que eu não estava em aula, ou às vezes o professor faltava, tinha um grupo de estudos que estava acontecendo de uma outra coisa. Eu ia, entendeu? Eu ia. Ah, era sobre psicologia jurídica, que eu nunca pensei em atuar, mas eu ia. Ah, é sobre psicologia do Jung, da analítica, que é muito pouco vista na minha faculdade. Eu ia. Ah, é sobre psicologia do esporte, que eu não tinha tanta afinidade, mas eu ia. Ah, tá tendo aula de psicanálise, mas é com outra professora que não a minha. Eu ia para saber se tinha outra coisa que a professora podia ter dado. Então, é basicamente se insira nos grupos e faça parte de contextos que não necessariamente sejam os obrigatórios, certo? Então, durante a minha faculdade, foi sempre essa correria. E chegou no final dessa faculdade e tinha os estágios obrigatórios. A gente, na nossa faculdade, né? A gente podia. Eu fiz na Unifor, tá, gente? Na Universidade de Fortaleza. É, e a gente tinha três. Não, duas possibilidades de três. A gente podia escolher a psicologia clínica, a gente poderia escolher a psicologia educacional, né, que era geralmente para atuar em escolas, ou o terceiro, a psicologia para atuar em não, em organizacional. A organizacional é tida por, sei lá, gente, 80% dos psicólogos da minha época, da minha faculdade, como uma área extremamente administrativa. Então,
quem faz psicologia geralmente não tem tanta afinidade assim com a área da organizacional, porque é bastante administrativa, apesar da gente saber que não precisa ser tão administrativa, mas as empresas não olham muito para esse outro lado, né? E isso é assunto para outro vídeo. Então, eu escolhi a psicologia da saúde, que engloba postos de saúde, que engloba psicologia hospitalar, né? E a psicologia clínica, porque, para mim, a gente passa uma boa parte da faculdade estudando as teorias para uma boa atuação na psicologia clínica. E é uma vertente bastante forte na faculdade, porque é muito comum a gente se formar e acabar indo para a clínica, certo? Então, eu fui para a psicologia clínica, que tem um espaço lá, um núcleo de atenção às pessoas, né? Aos pacientes, em que pessoas da fisioterapia, da medicina, da psicologia atuam lá. É como se fosse um núcleo de... uma escola para os estagiários aprenderem, terem aulas práticas. Então, na psicologia clínica que eu escolhi, a gente entrava em contato com o paciente que estava lá na ficha de espera, na lista de espera, e a gente marcava, como se fosse mesmo uma psicologia clínica. A gente entrou em contato, falou os dias, os horários disponíveis e faz lá aquela negociação que não tem valor, tá? Não tem custo nenhum. É uma via de mão dupla, porque o paciente ele tem o atendimento dele e o estudante tem a prática dele. Então, você não tem quantidade de pacientes que você pode atender. Você está lá no estágio, você pode pegar 2, 3, 4, a depender da sua carga horária que você precisa. Se não me engano, na minha época eram 120 horas. Então, durante o semestre, eu tinha que ter 120 horas de atendimento clínico. E também na área hospitalar. Não, na área organizacional que eu escolhi. Então, eu, além de fazer as disciplinas, eu fazia o estágio com os meus pacientes na psicologia clínica e eu também atuava numa empresa. Porque eu já fazia muita coisa, né, gente? Principalmente em final de curso. A empresa que eu estagiava era 1 ano e meio de estágio, tá? Então, a cada semestre eu mudava de empresa porque eu queria ver novos setores. Então, o meu primeiro semestre de estágio eu fui na consultoria para fazer recrutamento e seleção. Amei. Gostei de verdade, adoro recrutamento e seleção. O segundo semestre eu fiz em uma outra empresa que foi sobre diagnóstico organizacional, né? Que eu ia para saber o que poderia ser feito de melhoria na empresa. E o meu terceiro semestre foi sobre pesquisa de clima, né, para saber o que os funcionários achavam da empresa e com base no que eles achavam, o que poderia melhorar pela visão deles. Obviamente que no estágio a gente só não faz o que a gente se propôs a estudar, né? A gente faz também coisas do serviço. E nesse estágio organizacional, você também tem uma tabela para cumprir, que eu acho que são 120 horas, e você faz suas horas, né? Eu posso vir todo dia, eu posso vir uma vez na semana, e passa também quantas horas quiser. Eu posso vir um dia, mas é um dia, 8 horas, entendeu? Então, foram experiências muito ricas, muito gratificantes. Eu lembro também que na psicologia clínica, você poderia também atuar na área da saúde como um todo. Então, eu consegui... eu estou tentando lembrar, tá, gente? Eu consegui... não, foi...
A psicologia clínica é só psicologia clínica. O estágio que eu consegui, além de tudo isso, eu consegui estágios extracurriculares, né? Que foi numa UTI de um hospital aqui de Fortaleza, em que eu atuei também, mas foi um estágio extracurricular, não tinha nada a ver com o estágio obrigatório das universidades. E monitoria, também fui monitora de hospital psiquiátrico aqui também da minha cidade. Então, dentro da minha faculdade, da minha profissão, eu sempre procurei conhecer, né? Eu conheci, no final da faculdade, a gente sempre pensa assim, meu Deus, qual é a abordagem que eu vou seguir? Porque isso é uma pergunta muito comum nos estudantes. Gente, a abordagem que você vai escolher é a que você melhor atua com ela. Mas eu gosto tanto da teoria. Eu gosto tanto de ler. Não, você tem que pegar uma abordagem que você gosta de trabalhar, em que você faça boas intervenções, certo? Então, já tiveram várias abordagens em que eu era muito boa, fiz cadeira, fui monitora, mas na hora da atuação eu empacava com ela, entende? Então, eu acabei enveredando para outra abordagem. Então, uma coisa é uma abordagem que você gosta de ler, gosta de estudar, outra coisa é a que você tem retorno, a que você tem sucesso, que você consegue fazer intervenções, é a hora da prática, é a hora do vamos ver. Então, o meu conselho que eu sempre dou, gente, estude tudo, estude todas, porque você não sabe como é que vai ser na prática, você não sabe. É melhor estudar todas do que quando você chegar na hora da prática, você não ter nenhuma base de nenhuma, entendeu? E não poder mudar, porque você só pode mudar se você tiver alguma base, porque é mais difícil ainda começar do zero. Se você tiver tido leituras sobre um pouquinho de todas, você pelo menos já tem uma base, principalmente estando em processo de aula, que você vai lá, tira dúvida com o professor, enfim. Então, participe de grupos de estudo, participe de monitorias, participe de grupos de alunos que se encontram para estudar, participe também de aulas de outros professores, enfim, vivencie a universidade, certo? Não é só visitar não, frequentar as aulas, mas vivencie o processo de estar na universidade. E foi assim, gente, que eu consegui estudar muito, foi bastante cansativo, fiz os meus estágios nas áreas que eram para ser feitas, consegui o meu primeiro emprego assim que eu terminei a faculdade, que foi na área organizacional, com recrutamento e seleção, que é uma área que tem bastante demanda, né, que é a área de RH. E depois disso, consegui numa clínica oncológica, na área da saúde, né? Atendendo pacientes que estão fazendo tratamento quimioterápico. E depois foi no hospital, que atendendo na maternidade. Todas as experiências foram extremamente úteis, foram aprendizados, porque cada equipe é uma equipe, cada empresa é uma empresa, tem suas regras, tem seu funcionamento, tem sua equipe multidisciplinar, tem os outros funcionários, tem suas demandas específicas. Então, atualmente eu estou na psicologia clínica, né, com os meus queridos pacientes. Sou da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, faço atendimentos online, atuo no hospital, numa maternidade e também numa clínica de reprodução assistida. Já tem um monte de vídeo sobre isso. E eu tô aqui para saber como é que foi a trajetória de vocês, tô aqui para saber o que vocês gostariam de saber mais, quais são seus pontos de dificuldades, que eu tô aqui para ler vocês. Beijão, senão o vídeo vai ficar enorme.